tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando aí para a nossa empresa. Guilherme me convidou para compartilhar um pouquinho que eu aprendi, né, que eu descobri, que eu pesquisei nesses últimos dias sobre o ChatGPT. É um tema que está muito hypado, né, no mercado. Uma solução na área de inteligência artificial e que está muito em voga, tá? Foi lançado em 2 meses. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Vocês estão enxergando aqui minha tela? Sim. Então, é uma solução da área de inteligência artificial que foi lançado aí para público, né, para o grande público tem 2 meses e está sendo assim um alvoroço, tá? Na área de computação, na área de tecnologia, tá? Mas antes da gente começar, eu vou fazer uma referência histórica, rapidamente. Vamos falar sobre o Alan Turing, que é considerado o pai aí da ciência da computação e da inteligência artificial. Ele desenvolveu um modelo matemático, né, de computador, que é um modelo que hoje os computadores modernos, os computadores mais comuns que a gente comumente encontra no mercado, utiliza esse modelo, né, segue esse modelo, essas bases matemáticas desenvolvidas pelo Alan Turing. Então ele acreditava que os computadores iam evoluir, né, ao ponto de adquirir inteligência, né, um nível de inteligência, ele chamou de inteligência artificial, e que evoluiria muito rápido, né? E então surgiu o questionamento: essas máquinas evoluiriam a tal ponto que a inteligência que eles atingissem poderia ser considerado teriam atingido o nível de consciência, né? Bem, esse termo de consciência, esse termo consciência é muito difícil de definir, né? A gente não tem uma definição muito clara do que é estar consciente. Então, esse questionamento, essa pergunta, né, que foi considerada como um teste de Turing, foi reformulada. Então, seria possível você ter um computador hoje, um computador capaz de imitar um ser humano tão bem que pudesse fazer, numa troca de mensagens, numa conversa, fazer um ser humano acreditar que ele estivesse conversando com outro ser humano e não com uma máquina? Então, eu formulo essa pergunta porque seria muito difícil a gente definir o que é uma máquina inteligente, né? Então, vamos ficar com esse conceito, né, esse teste de Turing, por enquanto, na nossa memória, porque aí mais adiante a gente vai ver por que a gente está fazendo essa referência. O processamento de linguagem natural é um ramo da inteligência artificial que trata de evoluir, de criar técnicas, né, de fazer, vamos dizer assim, evoluir a interação humano-homem-computador. Então, utilizando com isso a linguagem natural. Que linguagem natural é essa que a gente está falando? É a linguagem natural, naturalmente utilizada pelo ser humano. Então, o humano do Brasil, a linguagem natural seria o português, um norte-americano seria o inglês, e assim, um nascido na França seria o francês. Então é a linguagem que o ser humano, que nós humanos utilizamos para nos comunicar. Então, o processamento da linguagem natural é um ramo da computação, né, que trata de desenvolver, de evoluir essa interação entre máquina, homem e máquina. Então, aqui tem um histórico desde a época do Alan Turing, né, para os dias atuais. Ele é uma área da inteligência artificial que está evoluindo muito rapidamente. Pessoal, não repare se ouvirem algum barulho, porque hoje o vizinho resolveu fazer obra aqui. Então, o que acontece? Chegando aos dias atuais, né, desde a época do Alan Turing aos dias atuais, nos anos 20. Culminando hoje no ChatGPT, tá? Então, o que é o ChatGPT? É um modelo de inteligência artificial que é capaz de imitar o ser humano numa conversa, numa troca de mensagens. Ele chega a um nível muito similar ao ser humano. Então, seria o ChatGPT capaz de passar no teste de Turing? Bem, pela minha experiência, nos testes que eu fiz, sim. Ele é muito convincente, você realmente é revolucionário, ele é capaz de responder perguntas e atender a solicitações complexas,
um nível bastante complexo das suas perguntas e solicitações, e se passaria facilmente por um outro ser humano, tá? Ah, mas Macário, isso é baseado na tua experiência, baseado naquilo que você acha, né? Qual é a sua opinião? Mas é só na sua opinião? Não. Se você hoje for pesquisar na internet, você vai ver, encontrar muitos artigos, muitas reportagens, artigos científicos, já soluções de mercados, revistas, importantes veículos de comunicação mencionando o quanto revolucionário e interessante é o chat GPT. Como eu tinha mencionado, tem 2 meses que o chat foi lançado para público, para utilização de público, e já tem em torno de 100 milhões de usuários ativos. Ou seja, as pessoas já podem ir lá no site do GPT para testar o sistema, se cadastrar e utilizar o sistema para verificar como é que é a performance do chat GPT. Então, está balizada aí como um sistema revolucionário e muito eficiente, não só pelo Macário, mas pelo mercado. Já tem um alvoroço aí no mercado, né? Então, quem é a OpenAI? A OpenAI é um conjunto de empresas e pesquisadores que sustentam, né, que suportam a evolução do chat GPT. Tá? Eles também têm outros serviços, outras soluções na área de inteligência artificial, mas o chat GPT é o que está mais em voga, que está agora hypado, né, na internet. Se você for pesquisar, é o que está mais destacado e mais polêmico, né? Na internet. Tá, Macário, muito legal. Mas como que funciona o ChatGPT? Como que eu posso ir lá testar o ChatGPT também? Pode. Então é só você acessar o site, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente acessa o site, está aqui o endereço da OpenAI, o ChatGPT. Você vai clicar lá no botãozinho de Try, né? Ele vai te levar para uma tela como essa. E lá você pode fazer o seu login, caso você já tenha uma conta, ou sign up para você criar uma nova conta, né? Para você criar uma nova conta, você entra com o seu endereço de e-mail, entra com uma password, e ele vai te levar para uma telinha como essa daqui, que é aquela telinha de prática, né? De quando você faz a inscrição de um novo serviço. Ele fala um pouco sobre como funciona o serviço, fala um pouquinho sobre responsabilidade das informações que você imputa, porque como o ChatGPT está em constante treinamento, evolução, né? Ele utiliza as informações, os textos que você envia lá para fazer o treinamento do modelo, né, do ChatGPT. Então, é interessante que você não passe informações sensitivas, né? Sensíveis. Privadas, né, o seu número de CPF, o seu número de RG, esse tipo de coisa, né? Então, o que vai acontecer é que você vai cair numa telinha como essa. Essa é uma telinha típica de um chat. Então, como é que funciona, né? O chat GPT, o nome significa isso. Você entra num serviço de chat e lá você tem um modelo de inteligência artificial que se chama GPT, e você vai conversar com um sistema, né, com um modelo, com a inteligência artificial. Você dá um input nesse campo que está destacado aí de vermelho, você vai fazer uma requisição, uma solicitação qualquer para o chat GPT e ele retorna para você. Tá? Aqui é a resposta que ele me deu para essa solicitação que eu passei para ele. No caso, aí eu coloquei resumo inteligência artificial, aí ele retornou para mim um texto falando, né, a respeito de inteligência artificial. Ele também coloca um botãozinho ali, eu não destaquei bem, poderia ter destacado melhor, Regenerate Response. Se a resposta não for boa, você pode clicar nesse botão e ele gera um novo texto, uma nova resposta para você, até que você considere que a resposta está satisfatória, né? Para cada chat que você inicia, ou para cada conversação ou um determinado assunto, você cria ali na lateral um chatzinho. Então, para cada conversa, se você quer separar as conversas por assunto, então você vai ter um chat por assunto. Se você quer por dia, pode ser por dia, enfim, quem gerencia o chat é você. Então, quando você clica em cima de um chat qualquer, o sistema, o chat GPT,
ele inicia a conversação com você do ponto onde ele parou. Então, por exemplo, se ontem eu estava conversando sobre carros clássicos e em outro chat eu estava conversando a respeito de futebol, se eu clicar em chat de carros clássicos, ele vai retomar o assunto a partir do ponto onde parou, sobre carros clássicos, e aí pode prosseguir a conversa dali. Então, se eu clicar sobre futebol, ele vai falar sobre futebol, enfim. Então, você fica com uma listagem assim na esquerda, onde está a setinha vermelha apontando, listando os chats. Você pode gerenciar, você pode apagar esses chats, enfim, você gerencia os chats e a conversação com o chat GPT. Muito legal, é revolucionário. Você pode entrar com solicitações para escrever um poema de 5 estrofes, uma música, enfim, a gente vai ver que tem muitas aplicações. Aqui tem alguns exemplos de aplicações do ChatGPT, tá? Dentre vários outros, né? Eu destaquei esses 5 aqui que eu achei interessante, né? Então, aonde eu posso aplicar o ChatGPT? Essa inteligência artificial é muito legal, mas eu não vou ficar o dia inteiro ali trocando ideia, né, com a inteligência artificial. Como que eu posso utilizar isso no meu dia a dia, né? Já tem muita gente utilizando o ChatGPT para ganhar dinheiro, né? TikToker, enfim. Então, vamos mostrar aqui alguns exemplos. Atendimento ao cliente. Então, as empresas podem usar o ChatGPT para fornecer respostas rápidas ao cliente. Você está lá no site institucional e aí você pode abrir uma conversação com a empresa utilizando o ChatGPT, e aí a empresa pode estar respondendo sobre dúvidas que o cliente tem a respeito da instituição, dos seus serviços, dos produtos, para os TikTokers, tem muito TikTok que está usando isso, inclusive descrição de produtos na venda no Mercado Livre, tá? Como descrever um produto, então ele gera conteúdo, o ChatGPT é capaz de gerar descrições de produtos, resumos, notícias, enfim. Se você tem um editorial, ele pode gerar texto para você. Se você é um músico, você pode pedir para ele escrever uma letra de uma música, você diz qual é o assunto que interessa, ele escreve para você o assunto, o tema da música, do texto. Já tem até casos de que alguns autores já utilizaram o ChatGPT para criar livro, né? Utilizaram o ChatGPT, criou o texto do livro e utilizou outras inteligências artificiais para criar a ilustração desse livro. Bastante interessante, já estão ganhando dinheiro, inclusive, com isso. Já estão vendendo livro na Amazon, criado pelo ChatGPT. Aí a gente vai em outros temas, né, sobre autoria, né, direitos autorais, enfim, aí é bem polêmico. Tem muito, se você pesquisar na internet, tem muitos artigos falando sobre isso, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, não é o nosso objetivo aqui. O objetivo é apresentar rapidamente o que é o ChatGPT, né? E, enfim, está sendo bastante revolucionário. A análise de sentimentos você pode usar um modelo do ChatGPT treinado para avaliar qual é o sentimento nos textos que os seus clientes passam, nos comentários dos seus produtos, dos seus serviços. Pode fazer tradução automática de língua, você pode fazer o translate, né, a tradução do português para o inglês, do inglês para o francês para o mandarim, online, né, de imediato, e também da linguagem natural, né, nossa linguagem humana, por exemplo, do português, para uma linguagem de programação, tá? Você pode fazer uma solicitação, olha, por favor, gerar uma função em Python, que é uma linguagem de programação, ou em Java, em C, que faça a conversão de uma string para um tipo numérico. É bem técnico, tá? Mas, enfim, ele consegue entregar para você trechos de código de programas de computador funcionais, tá? Que funcionam de fato. Você pode copiar e aplicar no seu sistema e ele vai funcionar. Assistente pessoal ou assistente virtual, você pode incorporar isso no seu celular. Hoje você tem sistemas como a Siri, a Alexa, enfim, você também pode utilizar o ChatGPT como uma solução para a criação de um assistente virtual para a sua aplicação, para um sistema da sua empresa, enfim, é bastante interessante. Como é que eu faço a utilização do ChatGPT? Eu tenho uma empresa e quero criar um aplicativo, ou tenho uma solução para um cliente. Bem, a OpenAI, ela fornece APIs
que te entregam o serviço do ChatGPT. Então, essas APIs são de fácil uso, você faz uma assinatura paga, né? Ele inicialmente te entrega $18, um saldo, uma conta de $18, para você estar utilizando para testar durante 3 meses. A API é realmente muito fácil de usar, eu já baixei, instalei na minha máquina e já fiz alguns testes, e é bastante fácil de utilizar. A integração é bastante simples, você consegue fazer a integração desse API com os teus sistemas, né? Tá, e aí, quanto à Celery, a Celery tem buscado, a Celery já tem uma equipe, né? A gente sabe que a Celery hoje entrega um conjunto de soluções de API que são capazes de pegar a imagem do documento e extrair informações dessas imagens, né? Então, a gente já tem um grupo técnico, né? O nosso grupo técnico já está fazendo testes de utilização do ChatGPT, tentando aí ver a aplicabilidade do ChatGPT nos nossos serviços que a gente possa entregar para os nossos clientes. Aqui é um exemplo de como a gente está fazendo o teste de conceito, né? Aqui do lado à esquerda a gente tem um texto, exemplo, tá? Esses dados aqui são fictícios, tá? De um contrato de aluguel de imóvel, e aí a gente pega, extrai esse texto de uma imagem de um documento, junto com um conjunto de perguntas, você entrega para o ChatGPT esse texto mais essa lista de perguntas, e o ChatGPT é capaz de te responder. Então, com um nível de assertividade muito bom. Então, a gente passou aqui um conjunto de perguntas junto com o texto de um determinado documento, e ele respondeu todas as perguntas. O que eu estou destacando de vermelho aqui foi um caso que ele falhou, ele não acertou esse caso. Então, é um sistema perfeito? Ele te entrega 100% das respostas? Não, mas é um sistema, a gente tem que considerar que é um sistema que está em evolução, né? Mas o nível de assertividade é muito bom nos primeiros testes que a gente está fazendo, os testes preliminares. Esse aqui foi a resposta já de uma API que eu instalei na minha máquina, rodei aquele teste, né, e ela já retornou para mim aqui as 16 respostas, frente a essas 16 perguntas que eu fiz aqui inicialmente. Ela respondeu, acertou todas, só errou aqui no caso do CPF de testemunhas, de um documento, né, fictício de aluguel de imóvel. Muito interessante. Bem, agora, aqui eu fiz a minha apresentação rápida, eu vou tentar mostrar para vocês agora como é que, ao vivo, né, indo lá no ChatGPT, utilizando a minha conta, para a gente fazer alguns testes, tá? Então, aqui é o ChatGPT, vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, aqui é o site do ChatGPT. Então, você tem essa tela aqui, e aí você entra com uma requisição aqui, né? Você pode fazer, por exemplo, pedir, faça um roteiro de passeio em Niterói. Eu não sei se vocês conhecem Niterói, é uma bela cidade, né? Uma das cidades mais bonitas do país, é a cidade que eu moro. Então, ele responde prontamente. Ele está respondendo aqui online. A gente tem que considerar que tem, no caso aí, milhões de usuários acessando o ChatGPT agora, nesse momento, em paralelo, né? Então, ele passa aqui para você um scriptzinho, um roteiro de passeio, né, na cidade. Tem gente que está pedindo, faz um roteiro, script de peças de teatro. Ele tem um poder muito incrível, né? E o tempo de resposta também é muito rápido. Bem, eu que sou um morador de Niterói, confia em mim, esse roteiro aí está bem bom. Tá? E aí ele criou aqui o chat do lado. Então, aqui estão os chats, tá vendo? Aqui do lado, esse aqui são os chats de conversações que eu fiz anteriormente com o chat GPT. Na minha experiência e o que a gente tem visto, a gente está atingindo um nível realmente, assim, extraordinário. O ChatGPT tem criado muita polêmica, porque muitos questionam a questão de uso
para geração de conteúdo, de informação, isso poderia estar tirando empregos. Na minha visão, não é tirando emprego, mas criando uma transformação em cima do mercado. É uma ferramenta que auxilia você na criação de textos, conteúdos e realização de trabalhos mais rotineiros e que um nível bastante interessante de resposta. Então, aqui tem os meus chats anteriores, minhas conversas anteriores que eu tinha aqui. Quando você clica sobre ele você vai lá para os chats. Então, tem aqui eu pedi para ele, cite 5 exemplos de aplicações de ChatGPT para a empresa. Ele me listou aqui 5 exemplos. Definição do que é inteligência artificial. Fiz uma pergunta aqui sobre como estava o tempo na cidade de Niterói agora. Ele não me respondeu. Por quê? Porque o ChatGPT ele foi treinado com as informações até 2021. Então, ele coleta informações na internet, através de várias bases, né, de dados, enfim, e você treina em lote as informações. Então, o ChatGPT ele não tem acesso online às informações que estão acontecendo agora, nesse momento, né? Então, ele foi treinado com as informações até 2021, então você fazendo perguntas factuais, né, históricas até o 2021, ele responde, ele tem constante evolução, mas ele é capaz de criar, né? Com base no conhecimento que ele acumulou até 2021, ele tem a capacidade de criar informação, criar resumos, fazer análise sobre essas informações até o ano 2021. É claro que a equipe agora já está lançando uma versão 4.0, hoje está em 3.5, a versão do ChatGPT, está indo para a versão 4.0, que vai deixar cada vez mais online, mais atualizado o ChatGPT, tá? Mas, cara, existe só essa solução hoje no mercado? Não. O ChatGPT está vindo como um grande concorrente do Google. Porque hoje, qual é a nossa base, né, nosso oráculo de informação que a gente utiliza? É o Google. Então, você entra em uma pesquisa no Google, ele retorna uma lista de sites para você, lista de links, que você vai clicar nesses links, e aí lá nesses links você vai possivelmente encontrar a informação que você deseja, que você busca. O ChatGPT, não, ele já te retorna, a não ser que você peça uma lista, venha pedir uma lista de links, ele já vai te trazer a resposta direto. Né? Ele não vai trazer uma lista de links para você clicar, ele já vai trazer a resposta para você sobre aquela pergunta ou solicitação que você fez. É um pouco diferente a atuação, mas o Google sentiu isso como uma ameaça e eles já estão criando agora a inteligência artificial deles para competir com o ChatGPT. O ChatGPT já está sendo incorporado, inclusive, nas soluções da Microsoft. A Microsoft está incorporando isso no Bing, que é o sistema de busca na internet deles, e então a Google está reagindo, né? E está entregando um novo sistema, o codinome é BART, B-A-R-T, então, para concorrer. A vantagem do Google é que ele estaria ligado à fonte de informações online. Hoje o ChatGPT não está online. Ele sofre um treinamento, de tempos em tempos ele vai na internet, né, coleta informações, faz um treinamento e atualiza sua base de conhecimento. A proposta do Google é que já a partir de março ou meados do ano, ele já tem um concorrente do ChatGPT para entregar informações online. Vai ser segmentado, não vai abrir para o grande público, até porque esse tipo de sistema tem uma grande demanda, né, de computação necessária, mas acredito que esse ano ainda a gente vai ter uma revolução aí no uso da internet, né, no uso da inteligência artificial. Vai ser realmente revolucionário. Bem, pessoal, essa aí é a minha apresentação. Eu tentei fazer isso aí dentro de um tempo, né, não sei se a gente ultrapassou o tempo, o Guilherme. Não, estamos dentro. Estão dentro do tempo, né? Exatamente 5 minutos. Porque normalmente o pessoal reclama que eu falo muito. E aí eu tentei fazer muito rápido. Eu não sei se eu falei rápido demais, tá?
Então, a gente fica aberto a perguntas, o pessoal, comentário que o pessoal quiser comentar aí, enfim. Legal. A Vivi já levantou a mão. Para quem não conhece, a Vivi é da nossa agência, tá? A gente convidou eles a participarem daqui para se manterem sempre na mesma página que a gente em nível de informação. Vivi, conta aí qual a sua dúvida. Prazer, Macário, prazer, pessoal. Parabéns pela apresentação, muito boa. E minha pergunta, você já sabe qual é, Guilherme, que eu já te perguntei, a gente até já conversou sobre isso, e talvez a gente possa conversar um pouco melhor sobre isso em outro momento, né? Mas o que as APIs da Celery fazem que o ChatGPT não faz? Tá, então eu vou responder. As APIs da Celery, elas traem informações específicas. Então, o cliente entrega, olha, eu vou passar para você uma imagem de documento e desejo receber as seguintes respostas. O nome de um locador, não, o nome, por exemplo, de uma pessoa num RG, o nome dos pais que constam no RG, a data de nascimento. Então, são campos, né? A gente fornece dados, né? Existe uma diferença entre dados e informação. Dados aquela informação, são os átomos da informação, né? Você compõe as informações, gera um contexto, informação é algo mais complexo, mais sofisticado, né? O que as APIs hoje fornecem, na solução, são os dados. Então, elas traem dados dos documentos dos nossos clientes. Então, não é exatamente a mesma coisa. E existe uma dificuldade, por exemplo, em documentos mais complexos, que tem muito texto, como aquele exemplo que eu mostrei de um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda, ele é muito difícil você contextualizar. A gente consegue extrair informações como nome de pessoas e CPFs, mas o que é aquele CPF? Esse CPF é de um locador, é de um locatário, é de uma testemunha, é do tabelião, entendeu? Tem muitas, como classificar? É muito difícil a gente fazer essa parte, é muito trabalhoso. O ChatGPT, ele já com um treinamento de bilhões de informações, de textos que ele coletou na internet, ele já está treinado, ele é capaz de contextualizar isso de uma forma bastante rápida, entendeu? E bastante eficaz. Então, por exemplo, se eu entreguei um texto, eu destaquei os nomes, mas eu não quero saber só o nome, eu quero saber quem é essa pessoa. Dentro desse documento, o que essa pessoa representa? O que ela é? É o pai, a mãe de uma pessoa num certidão de nascimento? Entendeu? Então, ele consegue me dar uma informação extra, contextualizar. Isso aí é bastante bem legal. Mas eu queria complementar, Macário, até levantei a mão, mas furando aí o João Pedro. Mais do que isso, o Macário foi num foco técnico de comparação. Então, tecnicamente, é diferente a tecnologia, assim como tem uma tecnologia que faz imagem, né? Tem o DALL-E, tem o Midjourney, tem outros que fazem imagem. Está entrando no Bitbyte. Mas de uma maneira mais ampla, Viviane, quando você olha uma empresa como a Celery, que tem desenvolvedores, tem pessoas de vários backgrounds, de tecnologia, muita gente de telecom aqui, assim como uma agência, assim como o ChatGPT, ele vai substituir alguns trabalhos operacionais, de gerar texto, de fazer codificação. Só que você tem que ter uma visão maior estratégica e tática para você conectar essas coisas. Então, a ferramenta está disponível para todo mundo. Cara, só que até hoje em dia você tem gente fazendo uma infinidade de trabalhos manuais desnecessárias, perdendo tempo com back-office gigante, né? Cada hora, já que a gente viu aqui o Anderson no projeto com ele, tem um back-office de 70 pessoas para fazer agendamento. Então, assim, a tecnologia está disponível, só que se as pessoas não souberem usar essa tecnologia da forma adequada, em processos adequados, você não consegue fazer isso. Então, a proposta da série é muito mais do que só usar, só desenvolver a tecnologia, é como eu vou usar essa tecnologia para gerar resultado da melhor forma possível. Então, eu acho que tanto o desafio das agências, dos jornais, das mídias, é esse. Como é que eu vou pegar essa tecnologia que existe, disponível para 7 bilhões de pessoas no mundo, e vou fazer isso gerar resultado? E aí o que vai fazer a diferença é atitude, conhecimento do negócio, conhecimento técnico para saber tirar o melhor de cada tecnologia. Então, acho que a diferenciação vai ser isso aí, vai ser o que as pessoas vão colocar nessa camada acima, que é processo, negócio e tudo mais. Tá? Só para complementar a visão mais e complementando aí também, Ladeira, porque o que as empresas hoje elas têm buscado, né? Elas têm buscado melhorar a sua eficiência operacional. E o que é melhorar a eficiência operacional? Trazendo uma tecnologia
dessa aí que foi apresentada aí pelo José, parabéns, José, pela apresentação, muito boa, associado também a uma redução de custo, né? Então, qual empresa que não quer pagar menos para melhorar a sua eficiência operacional? Então, a Celery, ela está com essas soluções aí, apresentando essas soluções para os seus clientes, com esse objetivo também. Eu não me apresentei, eu faço parte do corpo técnico, então realmente essa explicação é mais estratégica, eu não tenho nenhuma visão mais técnica, né? Eu sou cientista de dados há 1 ano na Celery, esqueci de fazer a minha apresentação. Se um cliente chegar para vocês e falarem assim, como que eu posso usar o chat GPT, ou enfim, vocês identificarem que para eles faz sentido usar essa ferramenta, vocês vão indicar? Sim, claro. Eu acho que não tem nenhum problema. Porque assim, não adianta você. Assim, Macário, tua apresentação é técnica, mas foi perfeita a sua apresentação, não tem nada devendo, tá? Não, só para ficar claro. Foi muito boa a apresentação, foi bem didática e é bom que nivela o conhecimento de todo mundo. Mas só respondendo agora, Viviane. Cara, eu acho que a gente tem que usar a melhor tecnologia. A comparação, talvez, que seja boa de fazer, o ChatGPT é uma bomba atômica. Só que você não precisa de uma bomba atômica para matar uma formiguinha. Então você tem outras. E é caro. O ChatGPT está de graça hoje, ele está de graça, mas é uma solução muito cara que está sendo extremamente subsidiado, totalmente subsidiado, para fazer esse boom. O cara, em 5 dias, conseguiu 1 milhão de acessos, né? De pessoas acessando. Então é uma solução muito cara. As soluções de inteligência artificial são caras. Então, necessariamente você não precisa usar isso. Você pode usar soluções mais baratas, soluções de graça. Então, você vai ter que avaliar qual a melhor tecnologia para cada solução. Isso, inclusive a OpenAI não oferece só o ChatGPT, ele coloca modelos mais simples, se você quer entregar serviços mais simples. O ideal é que a gente não indica a ferramenta ChatGPT, a gente tem a nossa própria solução integrando as APIs do ChatGPT. E aí a gente agregando, o que a gente pode agregar? É um SLA, um atendimento, né, do serviço, segurança da informação, porque hoje, por exemplo, quando você troca informações com o ChatGPT, você está entregando informações, ele até fala no site, não passe informações sensíveis. Então, a gente pode fazer esse trabalho de ocultar essas informações, a gente consegue fazer isso. Então, tem sim uma camada que é a Celery, uma camada de serviço de valor agregado que você pode colocar ao ChatGPT e vender isso para os nossos clientes, tá? Obrigada, pessoal. Nada. João Pedro? Posso fazer mais uma pergunta aqui? A minha pergunta é mais sobre a estabilidade dessa plataforma, na verdade. É o que você falou, está 2 meses só, o boom foi gigantesco, você comentou que tem gente ganhando dinheiro com isso, e tem tanto empresas quanto pessoas físicas também usando. Uhum. Para essas pessoas, para essas empresas, você acha que, assim, se começarem a depender muito disso, elas se colocam em risco porque pode sair do ar a plataforma, de alguma forma, talvez permanentemente. Você acha que isso é uma possibilidade? Excelente pergunta. Então, você tem prós e contras. Qual é a grande sacada, né? Vamos filosofar um pouquinho. A grande sacada da internet, né? É a pluralidade de ideias. Você ter oportunidade de você pesquisar, quando você vai no Google e você busca os links, e você vai ter diferentes opiniões sobre um determinado assunto. Quando você concentra numa solução única, como o ChatGPT, bem, você corre um risco, né? Ele se torna um repositório único de informação. As empresas que estão ali por trás podem utilizar isso de alguma forma para manobra de massas, entendeu? Então, existe esse tipo de questionamento, entendeu? Ela estaria concentrando novamente a informação. Então, o legal da internet é que você estaria, expandindo, né? A informação, os recursos, fontes de informação. Agora, você deveria estar convergindo, então isso pode ser um problema, né? Então, por isso que eu digo que o ChatGPT é bastante polêmico e revolucionário, porque tem muito se discutido sobre isso, tá? Então, é bastante interessante, mas é importante a gente estar atento a essas questões. Então, hoje o sistema não está muito estável, tá? Porque está tendo uma demanda muito alta, mas eles já estão providenciando, por exemplo, já tem níveis de assinatura que te dão prioridade para você expandir, são assinaturas pagas, tá? E eles também estão desenvolvendo agora um CLA para contrato com empresas, que aí vai ter né, vai ter um SLA mais, uma performance melhor, um nível de disponibilidade maior do que esse. O que eu usei aqui para fazer os testes é uma conta free, qualquer um pode ter, tá? Vocês podem entrar lá,
se cadastrar da forma que eu mostrei, né, criar uma conta e brincar lá, fazer várias perguntas filosóficas, né, enfim. A gente viu que tem uma diferença entre o que o Google está propondo, então ainda está por vir a solução do Google, vamos ver como é que vai vir, como que o Google vai apresentar a solução deles, né? Eles dizem que vai ser online, diferente aqui do ChatGPT, mas o ChatGPT já está em contrapartida dizendo que vai se tornar online também. Eu fiz aqui um dos testes, eu não acabei mostrando para vocês. Eu perguntei sobre como está o tempo em Niterói, ele não me respondeu, né? Eu perguntei, olha, eu não tenho essa informação aqui, mas ele me indicou, ó, existem sites interessantes que lá você pode buscar por esses sites. Não me deu os links desse site, mas ele diz, ó, eu não posso te responder porque eu não tenho acesso a isso agora. Mas mesmo não respondendo, ele tinha lá, reconheceu sua pergunta e falou lá, não, eu não tenho acesso a dados meteorológicos. É impressionante, é por isso que eu coloquei aquela referência do teste de Turing, porque hoje eu acredito que o estado, né, da arte, né, da inteligência artificial já conseguiu atingir lá o tal do teste de Turing, né, já atende, já é capaz de simular um ser humano numa conversa facilmente, né, talvez até com uma melhor performance, né, do ser humano, né. Muito obrigado. Cara, mas se você perguntar para, desculpa, o Danilo tá falando, se você perguntar para ele, me indique sites meteorológicos, ele vai te dar, continuar, né, a conversa com ele, ele vai atrás de suas respostas aí para te dar, né, também. Vai te indicar. Então, ele não vai indicar o link propriamente dito, né? No teste que eu fiz aqui, ele não me deu o link especificamente, mas a proposta da Microsoft é incorporar o ChatGPT para fornecer para esses links, assim como o Google. Então, se o Google não reagir, que eu duvido que não vá, porque é a maior hoje, uma das maiores Big Tech, né, vai reagir, e eles já dizem que já tem a proposta deles, que é o BART, né, B-A-R-T, é o codinome que vai competir aí com o ChatGPT. Mais uma pergunta? Parece que tem mais uma mão levantada aí, de quem é? Tem sim, do Nelson. Pois eu. Deixa eu baixar ela aqui. Só um detalhe. A do Google não é BART, é BART. É com D no final. Que na verdade, vem de bardo. E a do Google teve até uma história que chegou de criar consciência uma época. Eu até mandei os links aí de umas conversas. O teste é isso, né? Só que eles reformularam a pergunta, porque consciência, estar consciente, é uma definição muito eu sei. complexa, né? Mas a minha pergunta não era essa, tá? A minha pergunta talvez até um pouco meio fora de ChatGPT, não tão fora assim, mas eu já cheguei a usar o ChatGPT fazendo perguntas prosaicas lá, digamos assim, mas eu fiquei imaginando que talvez seja até uma ideia para a API, daria para usar um ChatGPT, digamos, localmente dentro de uma empresa? Porque hoje, na verdade, ele vasculha a internet em busca de respostas, mas, por exemplo, se eu quiser vasculhar um banco de dados de uma empresa para dar uma resposta, por exemplo, em vez de ficar fazendo dashboard em Power BI, eu fazer uma pergunta lá no chat, como foram minhas vendas ontem e quais foram os produtos? E o cara simplesmente responder na hora, assim. Então, você tem como treinar, tá? Tem como treinar modelos próprios da empresa. Então, o ChatGPT, que eles chamam de Fine Tuning, né? Você pega esse modelo genérico, que é o que você acessa aqui, né? Quando você acessa o site e cria sua conta, você está acessando o modelo genérico. Mas você pode criar um modelo especializado para os interesses da sua empresa, tá? E aí você vai acessar só aquele modelo é só da sua empresa. Ninguém mais acessa. Você faz uma assinatura da sua API e ele vai criar esse modelo específico para a sua empresa, tá? Você consegue... Integrando, inclusive, com informações internas, informações que tem internamente na empresa e que não estão disponíveis na nuvem, digamos assim. Sim, consegue. Por exemplo, o exemplo que eu dei, eu peguei um documento, um exemplo seria um documento que veio do meu cliente, né? Eu posso entregar para o ChatGPT esse documento, é claro, com um tratamento de segurança de informação, para não passar lá hoje, né? Mas eu posso criar o meu próprio modelo, pego o documento do meu cliente, faço as requisições específicas, junto isso tudo, mando para o ChatGPT, ele me responde. Ele responde com base em uma informação ali, vamos dizer, online,
do meu cliente. Então, é esse o objetivo que a gente, por exemplo, a gente está testando, fazendo esse teste de conceito hoje, nossa equipe técnica, né, está fazendo esse teste de conceito hoje. É possível, eu posso utilizar, por exemplo, nas APIs hoje da série que a gente fornece para os nossos clientes, entendeu? A princípio, parece que sim, tá? A gente só precisa agora definir melhor o chat, a OpenAI tem que oferecer um serviço agora com SLA, né, com mais estabilidade, né, ter que criar um sistema mais, vamos dizer assim, ter um contrato, um serviço, né, de assinatura com uma performance aceitável para que a gente possa oferecer isso para os nossos clientes. Opa! Cara, legal aí a apresentação, tá? Uma outra coisa que eu achei interessante também no chat GPT em relação ao quesito de interação, né? É que você pode pedir para ele ir refinando a resposta que ele deu à medida de, assim, por exemplo, você escreve um texto sobre futebol, com 5 parágrafos. Exato. Melhora o 3º parágrafo, e aí, insere tal informação no parágrafo 4º, e ele vai reescrevendo, ele vai... essa característica eu achei muito poderosa, cara, assim, em relação... E, de novo, aí volta ao teste de Turing, né? Assim, parece que você está lidando realmente com uma pessoa do outro lado, né? É verdade, é verdade. E isso... Você se sente com aqueles mágicos do século passado que tinha um anãozinho dentro da caixa lá e fazia a mágica lá de dentro, né? Exatamente. Então, assim, é realmente revolucionário, e você pode fazer esse refinamento, sim, é muito interessante. Por exemplo, eu mostrei aquele exemplo, né, que eu entreguei um contrato, um exemplo de um contrato de aluguel e uma seleção de perguntas, né? Mas ele não acertou, ele não trouxe as respostas que eu queria na primeira bateria de perguntas que eu fiz. Fui dando uma refinada, eu descobri, não, olha só, ele responde melhor se eu pedir para ele dessa maneira, entendeu? E aí eu criei lá uma tabelinha de perguntas que eu já sei como ele me responde quando eu aplico essas perguntas a um texto de contrato de aluguel, entendeu? Então, eu fiz esse trabalho de refinamento para poder chegar a um ponto que ficou interessante a resposta do chat GPT. Mas isso extrapolando muito, né? Assim, você tem que aprender a se relacionar com ele também, né? Como se você estivesse relacionando com uma outra pessoa. Exato. Que ao longo do tempo você vai aprendendo qual é a melhor maneira de lidar, né? Perfeito, exatamente isso. Então, o papel do analista, nesse caso, nessa inteligência, é saber assim, qual é o meu trabalho aqui. Meu trabalho nesse caso específico aqui, saber fazer as perguntas corretas, entendeu? Saber fazer como é que eu lido com ele, porque é como se tivesse uma personalidade, né? É muito interessante, é muito legal. Eu convido a todos a acessar, né, o site lá e abrir a conta de vocês e experimentar, é muito interessante. Danilo, tem uma pergunta? Sim, tenho sim, Macário. Ainda, só complementando tal que vocês estão falando, eu também já fiz uns testes lá no ChatGPT sobre essa parte de refinamento que o Guilherme está falando, e você também pode pedir para ele reescrever até usando sentimento, cara. Por exemplo, eu pedi para ele escrever um texto lá, fazendo o teste, né? Eu pedi para ele escrever um texto lá sobre o meu carro. Fale sobre o tal carro. Aí ele falou assim, o carro, tal. Eu falei, escreva esse texto com uma emoção. Ele, você ao dirigir esse carro, você vai se sentir tal, e sabe? Então, assim, você consegue colocar pedir até para ele reescrever sendo controverso, com emoção, igual eu falei, né? Mas, assim, contraditório, algum tipo de emoção, você pode fazer esse teste que ele também reescreve, tá? Então, só complementando isso aí. Para falar sobre, eu coloquei um carro conversível, ele falou, né, sobre emoção, né, de você sentir o vento nos cabelos, enfim, e por aí vai, né? E completando. Mas aí também não é muito difícil, né, Danilo? Mas aí não é muito difícil, dirigir naquela Ferrari, aí não quem sabe, né? Aí uma outra coisa também que eu escutei, ainda nessa manhã, tá? Hoje eu tô aqui na Celery e eu vim pra cá dirigindo, né? E escutando lá a CBN, tá? Não quero criar nenhum tipo de polêmica aqui, tá? Mas enfim, só uma curiosidade também. Hoje de manhã eles exploraram também esse tema lá num dos quadros, né, da rádio, né? E a pergunta, tá? Que foi colocada lá na pauta era assim: escreva um texto sobre política, tá? Um pouco mais, né? Escreva um texto sobre política falando do fulano de tal, no estilo de escrita do Carlos Alberto Seidenberg, né?
quem não sabe, ele é um dos jornalistas lá que participa do jornal, tá? Isso aí foi hoje cedo. E o ChatGPT escreveu esse texto, o próprio Carlos Seidenberg leu o texto, e ele falou assim, não, são palavras que eu usaria, são textos que eu usaria mesmo, é lógico com uma adaptação de tempo, né, porque ele está atualizado até 2021, né, e, enfim, a gente está um pouco à frente, acima da resposta dele. Mas só complementando, sem mais exemplos, tá, de como utilizar, e a forma que perguntar é a chave desse cara aí, tá? É a forma que você pergunta que ele vai abrindo e vai te colocando e vai te respondendo e vai explorando aquele assunto, é bem interessante. Só isso que eu queria colocar, pessoal. Bem, é isso. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, então, para vocês. Vocês gostaram da apresentação, o PPT que eu coloquei lá e tal? Bem, então, os textos que eu coloquei na apresentação, todos foram ao ChatGPT que criou. Eu não escrevi nada. Tudo que foi textual, eu só fiz... Eu ia perguntar para o ChatGPT, entendeu? Mas tudo bem, já que você está respondendo. Eu perguntei ele, ele falou que foi uma cara do Niterói mesmo. Eu não escrevi nada, né? Na realidade, eu fiz as perguntas para o ChatGPT e ele foi fazendo para mim. Inclusive, eu pedi para fazer um roteiro de apresentação, ele gerou um exemplo para mim, aqui de roteiro, que eu segui em parte. Mas eu acredito que, por exemplo, nessas criações autorais, criações de arte, poema, livros e tudo mais, eu acho que vai ter uma revalorização com a entrada dessas inteligências artificiais, mas o ser humano sempre vai buscar consumir ou criar relações com outros seres humanos. Eu acho que a gente vai acabar valorizando aquilo que você sabe que é genuíno humano, né? Então, não acredito que vá substituir grandes autores, né? Vai contribuir para esses grandes autores, mas a gente vai continuar consumindo, pelo menos eu acredito em uma ou duas gerações, eu não sei, né, as coisas se transformam tão rápido, mas acredito que, pelo menos nessas gerações, a gente vai tentar consumir ou manter relação com outros seres humanos, né? Não vou ficar em casa discutindo assuntos interessantes com uma inteligência artificial meu dia inteiro. Eu sempre vou buscar ter uma troca de ideias, ter conversas com outros seres humanos, consumir a arte, né? Porque hoje a gente tem inteligência artificial que já participa de campeonatos de artes gráficas, né? De quadros, enfim, que ganhou, inclusive, prêmio, entendeu? Mas eu acredito que o ser humano vai continuar valorizando aquilo que é criado por outros seres humanos, né? A gente não é a mesma coisa, né? Tem uma parte da filosofia que se chama Vale da Estranheza. Então, o ser humano, por exemplo, a gente tem as bonecas, os brinquedos, né, que são antropomórficos, né, eles têm a aparência humana, mas com uma certa distância. Aquilo que é muito parecido causa estranheza. Então, se você pegar filmes, tem um filme agora que está nos cinemas, né, que é aquela Megan, que é uma boneca, enfim, é muito engraçado e tal, mas causa estranheza. Quando você olha uma coisa que se parece demais com o ser humano, mas você sabe que não é, isso cria uma certa barreira, ainda cria uma certa barreira no ser humano, né? Então, eu não sei, aí, enfim, é muito polêmico esse assunto. Acho que pode render outros talks, talvez, aí no futuro, se vocês tiverem sugestão, pode passar aí a sugestão. A gente pode convidar outras pessoas também para ter um corpo técnico aí de cientistas de dados que podem falar de outros assuntos. Um assunto interessante, já como sugestão aí para o Guilherme, talvez seja a parte de geração de ilustração, imagem, utilizando inteligência artificial, enfim, tem muitos outros aí. É isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos pela atenção. Desculpe aí, qualquer coisa, eu não sou um bom palestrante ou um bom locutor. Enfim. Mas você foi um bom porta-voz do chat GPT. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Já pode vender, né? Parabéns, cara. Foi ótimo. Valeu, senhores. Então, Isso é uma notícia quente, né, assim, digamos, do assunto do momento. Então, trazer essa notícia aqui para geral, acho que a gente, até mesmo para a gente discutir com os nossos amigos, colegas, familiares, isso aí é importante a gente difundir esse conhecimento aí. Foi muito valioso esse talk aí. Obrigado, gente.
e também passar, né, para os nossos mais chegados, as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando, olha, como que a Celi está antenada, né? A gente está incorporando novas tecnologias, a gente está sabendo, nossa equipe está aí antenada, né? E tentando trazer isso como solução, melhoria dos nossos serviços para os nossos clientes. Exato, mas um argumento aí para associar mesmo às nossas soluções. Isso aí. Macário, obrigado pela apresentação. Pessoal, obrigado pela presença de todos e quem tiver sugestão de tema, quiser fazer uma apresentação, é só me chamar, que a gente combina uma data aí para falar de outros temas, que é bem importante a gente manter essa conversa e trazer temas da atualidade, né? Bom. Guilherme, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Zé. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Muito bacana. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.